Vamos abrir a nossa Bíblia nesta noite, na carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Vamos começar a nossa leitura do versículo 1 até o versículo de número 5. Diz-nos a palavra do Senhor. Pedro, escrevendo a sua carta, ele disse: esta segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas mentes puras por meio de recordações, para que vos lembreis das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo disto, primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus, os céus, que existem desde a antiguidade, e a terra, que permanecem fora da água, dentro da água, por onde o mundo que estava então sendo transbordado com água pereceu. Mas os céus e a terra que existem agora, pois pela mesma palavra está reservado para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Podeis sentar, meus queridos irmãos. Há uma pergunta neste versículo de número 4, que vamos tentar respondê-la nesta noite. A pergunta é: onde está a promessa da sua vinda? Esta pergunta, ela é feita por dois agrupamentos de pessoas. Pedro escreveu a sua primeira carta aos esparcidos que estavam em várias regiões, haviam sido exilados de Jerusalém, e devido ao fato de serem exilados, eles viviam como estrangeiros, peregrinos e forasteiros em outras cidades, em outras províncias romanas, em muitos outros lugares, porque a eles lhe fora proibido a vivência em Jerusalém. O número majoritário eram de pessoas que tinham como fé, ao princípio, a fé judaica, e consequentemente eles haviam aceitado Jesus como Salvador, e agora eram cristãos. No dia de Pentecoste, no capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, a Bíblia disse que em Jerusalém estava presente pessoas de várias partes, de muitas outras terras. Eram judeus que estavam vivendo em outras partes e que vieram. E aquele acontecimento da descida do Espírito Santo levou 3.000 pessoas a renderem-se a Cristo. E estas pessoas voltaram para as suas cidades. E já no capítulo 8 de Atos nós encontramos que a igreja que estava em Jerusalém, ela foi perseguida, e muitos dos cristãos tiveram agora que sair da cidade de Jerusalém, e eles vão para outras cidades. E lá naquelas outras cidades, aonde eles estavam, o braço do império também chegava.
porque eles estavam debaixo do Império Romano. E eles, então, ao estar debaixo do Império Romano, sabia que a fé em Cristo para os romanos era uma afronta determinante contra os princípios do Império Romano. Um dos princípios que o Império Romano tinha como lei é que todo cidadão que vivesse debaixo do império tinha por responsabilidade a adoração ao imperador. Então os cristãos, por serem de Cristo e terem como exemplo a Jesus, que venceu Satanás no deserto, dizendo a ele que só a Deus adorarás e só a Ele rendirás culto, quando a perseguição chegava, o que colocava os cristãos contra a parede é: vão adorar o imperador ou vão continuar adorando a Cristo? E devido a este fato, muitos cristãos foram presos, outros foram mortos, outros foram perseguidos. E a perseguição se tornou tão ferrenha, tão difícil, que os próprios cristãos já estavam entrando em desesperação. A fé de muitos estavam fraquejando. Os problemas da perseguição era terrível. Primeiro, pelo fato de que você, por não prestar a adoração ao imperador, você não tinha condições alguma de comprar no comércio. Sem contar também que você era denunciado por aqueles que não eram cristãos. Então o seu vizinho que não era um cristão chegava para alguém que fazia o patrulhamento sobre esta questão e dizia: olha, o meu vizinho não é cristão, o meu vizinho é cristão, melhor. Então vinha aquele patrulhamento, te levava e colocava diante de você: nega a Cristo ou adore o imperador. E então muitos cristãos que na hora da perseguição, do sofrimento, eles negaram a Cristo e adoraram o imperador. Outros mais, que tinham uma fé inabalável, permaneciam dizendo: eu não me curvo ao imperador, eu só adoro a Deus. E muitos deles pagaram com as suas próprias vidas, outros foram lançados em prisões, outros foram desertados para lugares ermos. Nossos irmãos sofreram muito. Então Pedro começa a escrever a sua segunda carta, porque esta pergunta, aonde está a promessa da sua vinda, era uma pergunta feita por aqueles que esperavam a Cristo e por aqueles que já haviam fracassado na fé. Então esta é uma pergunta muito interessante. A primeira verdade que essa pergunta revela é: há uma promessa. Há uma promessa. E esta promessa não caiu por terra. O tempo não consegue aniquilá-la. O tempo não consegue corroê-la. O tempo não consegue de maneira alguma fazer com que ela deixe de ser viva e atual. Há uma promessa. Segunda verdade: esta promessa foi feita por Cristo, aquele que disse: eu sou o caminho e a verdade. Então, se foi feito por uma pessoa, não é que essa pessoa fala a verdade somente, não é que esta pessoa pensa a verdade somente. Não, esta pessoa está dizendo: eu sou a verdade personificada. Então foi feita uma promessa pela própria verdade.
A verdade fez uma promessa. E como a verdade não pode mentir, porque o dia que a verdade mentir, ela deixa de ser verdade. Ela não pode contar nem 10% de mentira, nem 50% de mentira, e nem uma mentira completa. Todas as palavras que a verdade fala, é verdade. Todas as palavras que a verdade afirma, é verdade. Todas as promessas que a verdade produz e pronuncia, é verdade. Então há uma promessa. Esta promessa foi feita pela verdade. A pergunta está revelando isso. Essa promessa também foi feita há um tempo. E a promessa disse: sabendo disto primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências. Aí vem a pergunta: onde está a promessa da sua vinda? O que é que ele está dizendo? Que algo precisa acontecer primeiro. O que é que deve acontecer primeiro? Olha o que ele diz: sabendo disto primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias consciências. E estes escarnecedores, que andavam segundo os seus próprios pecados, tinham um conhecimento da promessa, porque haviam vivido dentro da igreja, e eles soltam esta pergunta: aonde está a promessa da sua vinda? O que Pedro está dizendo? Que nos últimos dias haveria homens desta natureza. E na segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo de número 3, olha o que ele disse sobre os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos, acusadores, incontinentes, cruéis, inimigo daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que os amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Deste afasta tu. O que Paulo está dizendo e o que o Pedro também está dizendo, que antes da concretização da promessa, se manifestaria homens desta natureza, homens que muitos deles estariam até dentro da própria igreja, mas não faziam parte da mesma, estavam por estar, porque nos dias de Pedro, só quem sabia que Jesus haveria de voltar era a igreja. Era a igreja. Então os crentes que estavam fracassando na fé e abrindo um espaço para poder admitir pecados e tantas outras mazelas, eles começaram a questionar se Jesus ia cumprir a sua promessa, sim ou não. Esta era a pergunta. Chegou a perseguição, chegou o sofrimento, mas também veio com o sofrimento, com a perseguição, algo imprescindível. O que é? Que aqueles que realmente estão esperando a promessa, permanecem. Aqueles que não confiam na promessa,
coloca Jesus com a sua palavra contra a parede. E aqueles outros mais que já desistiram, baixaram as guardas e abraçaram o mundo com os seus prazeres, e aí estão. Mas eu quero acreditar que você e eu continuamos ainda esperando a sua promessa, porque ela não vai falhar. Agora, meus queridos irmãos, Pedro fala algumas coisas tremendas neste capítulo de número 3, que eu quero discorrer com você. Sobre esta promessa. No capítulo 3 da sua segunda carta, ele disse sobre um comportamento pecaminoso da sociedade cristã. Ele disse: sabendo que primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias consciências. Ele fala sobre um momento terrível dentro da comunidade cristã. Um momento tão terrível que Paulo apresenta esses homens de uma forma crucial na questão da vida. E ele ainda recomenda a Timóteo, Paulo recomenda a Timóteo: afasta deles, afasta, porque coceira pega, ferrugem pega. Afasta deles, afasta dos tais. Não está dizendo para que você o tenha como inimigo, mas também não está dizendo para você o tê-lo como amigo. O seu relacionamento com ele seja um relacionamento formal. O que é um relacionamento formal? Pai do Senhor, meu irmão, o senhor está bom? Está bem a família? E não passe disso. Não procure desenvolver uma amizade em intimidade com pessoas que não têm um compromisso firmado com Deus, porque ele pode contaminar a sua fé. É o que Paulo diz a Timóteo, e é que Pedro está dizendo o que vem primeiro. Estas coisas estão aí. E aí ele disse, versículo 5: na pergunta do capítulo 4, onde está a promessa da sua vinda, há até uma conjectura dizendo: porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como era desde o princípio da criação. Esses que perguntam onde está a promessa da sua vinda, eles dizem: porque não há nada extraordinário, tudo continua igual e normal. Nasce, cresce, fica bobo em casa, morre. Nasce, cresce, morre. Nasce, cresce, morre. O sol se põe, o sol nasce, a lua se apresenta, a lua volta a esconder, as estrelas brilham à noite, as nuvens cruzam os céus, o dia tem 24 horas todos os dias, a semana tem 7 dias como toda semana, o clima continua o mesmo, calor, inverno, verão. Ele está dizendo: não aconteceu nada de extraordinário até agora. O ritmo da vida continua a mesma. É isso que estes perguntadores estão dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Não há uma mudança radical, transcendental. Tudo está igual desde o princípio. Será que tudo está igual desde o princípio?
Estes que perguntaram aonde está a promessa da sua vinda, passaram por alto dois acontecimentos que não deveriam passar. Primeiro, o dilúvio. O dilúvio quebrou a rotina do tempo e da natureza. Foi algo que colapsou o sistema climático, o ecossistema do próprio planeta. Então eles passaram por cima do dilúvio. Outro fato que eles passaram por cima fora a destruição de Sodoma e Gomorra. Pedras de fogo caíram do céu e subterraram as cidades ímpias de Sodoma e Gomorra. Então, dois fatos que não podem ser ignorados. Como que continua no mesmo ritmo? Eles esqueceram também de apontar outras coisas que aconteceram e que não está na Bíblia, mas algumas vezes aparece algum relance. Por exemplo, no livro de Abacuque, fala que antes do grande terremoto. Então houve um grande terremoto. Terremotos eles também passaram por cima. E ainda que não esteja acontecendo situações terríveis, de nível universal, em todo o planeta, não significa que há desastres a nível locais. Eles querem afirmar que não há nenhuma mudança. Então, se não há nenhuma mudança, tudo vai continuar como está. E passaram por alto fatos que não podem ser ignorados. Não podem ser ignorados. Outros fatos que eles passaram por alto: a morte de Jesus. A Bíblia diz que quando ele morre, há um tremor de terra, e os sepulcros se abrem, o véu do templo se rasga. Tudo isso eles estão passando por alto, porque quando o pecado invade o coração do homem, ele esquece fatos, e para poder defender o seu desejo e a sua vontade, ele esquece tudo o que passou. É uma ignorância que não pode levar em conta aqui. Mas Pedro então começa a dizer, né? Versículo 5: e nisto eles são voluntariamente ignorantes. Viu como eles são ignorantes? Por quê? Que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro da água, por onde o mundo que estava então sendo transbordado com água pereceu. Pedro está falando do fato, do dilúvio. A terra que estava dentro da água foi tirada de dentro da água e permanece dentro da água. Pela água pereceu. O que é que Pedro está dizendo? O núcleo da terra, ele é tirado de dentro da água. Deus disse: ajunta as águas em um local e apareça a porção seca. Então o planeta Terra, ele estava submerso em águas, e pela palavra de Deus, esse núcleo do planeta, ele sai de dentro das águas. Ele sai de dentro das águas. Agora, este planeta que sai de dentro das águas, no princípio era conhecido como Pangeia. O que é Pangeia? Era um núcleo só. Um núcleo só, uma bola, uma esfera só, que saiu, que emergiu de entre as águas. Com o dilúvio, então houve a ruptura desse núcleo. Se você, por exemplo, pegar a costa nordeste do Brasil com a parte do continente africano e trazer as duas partes desses continentes, ele se casa como se fosse um quebra-cabeça. Então o que dá para entender? Com o dilúvio houve o rompimento. A Bíblia fala de um cataclismo terrível. Houve um rompimento em todo aquele núcleo, e então nasceram-se os continentes, e os continentes foram se distanciando um do outro.
Mas Pedro está dizendo que só pode acontecer isso com o dilúvio. Então até o formato da terra mudou. Os continentes se criaram. E aí está. Aí Pedro continua dizendo, versículo 7: mas os céus e a terra que existem agora, ele agora então está voltando, ele fala do passado, e agora ele vem falar do presente. Os céus e a terra que agora existe, essa terra que estamos pisando, e estes céus que vêm por cima de nós, os céus de nuvens, ele está falando deles. Ele está simplesmente respondendo a pergunta dos ignorantes, que era: onde está a promessa da sua vinda? Aí ele disse, neste versículo 5, versículo 7 melhor: mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, está reservado para o quê? Para o fogo. Olha o que Pedro está dizendo. Ele está dizendo: vocês estão dizendo que o planeta continua na mesma pegada desde o princípio da criação. E não é assim. Ele mesmo fala. E não é assim. E agora ele disse: mas agora este planeta, ele está reservado. O que é uma coisa reservada? Guardada. Guardada com um objetivo. Aquelas pessoas que fazem uma economia durante o ano, vai guardando lá alguma coisa na caderneta de poupança, ele guarda isso com um objetivo. Se ele tem um sonho de comprar alguma coisa, então ele vai ajuntando, e vai lá depois e compra. O ajuntar demora, sim ou não? Dependendo como você ganha. Vai demorando. Se você quer comprar uma BMW, por exemplo, vai demorar muito tempo ajuntando segundo o seu salário, ou não tanto segundo o seu salário. Mas você vai ajuntando. O ato da compra é mais rápido do que o ajuntar o dinheiro. Para comprar o objeto basta um ato. Para juntar o dinheiro leva toda uma vida. Mas agora, é o que disse Pedro, a terra que existe agora, pela palavra estão reservados para o fogo. Pedro está dizendo: este planeta, ele está guardado para um momento de destruição total. O que é isto? Nada mais é que cada dia que passa, mais próximo, isso vai acontecer. E como que o ato é mais rápido do que o objetivo guardado? Na presciência de Deus, Ele sabe quando que este planeta se explodirá. É um ponto. Faz 2000 anos que Pedro escreveu, dizendo essas palavras para aqueles irmãos fracos na fé, e aqueles zombadores e escarnecedores que estavam no bojo da igreja. 2000 anos ele falou isso. Então, se você conta 2000 anos de lá para cá, nós já estamos bem mais próximo deste acontecimento do que nos dias de Pedro. O calendário andou. Notou? Você quer comprar um objeto. A menina passou lá na vitrine e viu aquele vestido exuberante. Perguntou quanto custa. R$1.200. Ela disse: não vai dar, não tenho isso. Aí ela volta para casa e diz para si mesma: mas se eu, mês a mês, ajuntar R$100,
no final do ano eu tenho os 1.200. Então o que ela faz? Ela vai para casa e começa a juntar. Janeiro 100, fevereiro 100, março 100, até dezembro. Quando chega no pagamento de dezembro, o que acontece? Ela tem o seu dinheiro. Demorou para juntar um ano. E aí ela, de posse do dinheiro, parte para o calçadão de Araçatuba. E a loja está lá esperando ela. E ela entra com os olhos vidrados já em direção ao vestido. O que demorou mais? Comprar o vestido ou ajuntar o dinheiro para comprar? Ajuntar o dinheiro. O comprar o vestido é somente um ato. Há algumas que são exageradas, que não tem o dinheiro e vai e compra. E depois chora a viola apaixonada. O que é que Pedro está dizendo? Está passando o tempo. Olha, a que estava juntando dinheiro, primeiro mês de janeiro ela juntou 100 e faltava ainda mais quanto? Mais 11 meses. Veio fevereiro e ela juntou mais 100, faltava mais quanto? 10 meses. Só que era uma contagem o quê? Regressiva. Regressiva, foi regredindo. Quando chegou no ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos e 1000 anos como um. O que é que Pedro... Deus não tem um calendário como você tem na geladeira. Você não tem aquele calendário pegado na porta da geladeira? Dia 1, dia 2. Quando vai acontecer? Ele sabe. E Pedro está dizendo, não se ignore, não fique ignorante quanto a isso. Não pense que Deus é movido pelo tempo. Ele está dizendo, se ele quiser fazer hoje, ele faz hoje. Se ele quiser fazer daqui